momento de muito aprendizado. Eu tô super contente porque quero aprender mais sobre alimentos termogênicos. Muitos já consumiram em alguns momentos da vida, né? E são alimentos capazes de aumentar o gasto calórico do organismo durante todo o processo digestivo, o processo metabólico, ajudando na perda de peso. Agora, o que faz um alimento ser classificado como termogênico e como ele age no nosso organismo é o que a gente vai aprender. Se você também tem essa curiosidade, quer saber mais sobre esse assunto, presta atenção, porque essa pauta é para você. E quem nos esclarece tudo é a nutricionista clínica e estética, sócia-diretora da Dinâmica Auditoria e Consultoria em Segurança Alimentar, Fátima Miquelin. Seja muito bem-vinda. É sempre uma alegria te receber. Você sabe que a minha mãe é nutricionista, né? E a gente tira o chapéu para você. Ela sempre fala, gosto dessa nutricionista, ela é boa, ela é séria. A gente aprende muito contigo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Vamos lá. Primeiro, acho que tentar entender o que é alimento termogênico. Isso. É porque assim, a maioria das pessoas falam, nossa, eu vou usar um termogênico para emagrecer, mas na verdade não sabe o que é ser um alimento termogênico, o que faz um alimento ser termogênico e o outro não. Então assim, toda planta, ela produz dois tipos de metabólitos. A gente chama que um deles é os carboidratos, proteína, lipídio que a gente consome e que sustenta o nosso organismo. E tem o segundo tipo de metabólito que é para a própria planta. Então, ela produz para se defender do meio ambiente. Então, assim, se ela está num lugar muito frio, ela produz um tipo de fitoquímico para protegê-la do frio. Se ela está num lugar muito quente, ela produz para proteger do calor. E assim vai. Então, o uso do termogênico, o termogênico é um fitoquímico, é um produto que a planta produz para proteger o seu próprio organismo e que no nosso corpo funciona como termogênico. Então, o termogênico ele serve para entrar no nosso organismo, pegar as moléculazinhas de gordura, quebrar e jogar isso na corrente sanguínea. Então, eu vou demonstrar aqui como que ela faz. Então, no nosso corpo, a gente tem essas moléculazinhas que a gente chama de lipócitos. Aí, que são moléculas de gordura. São moléculas de gordura. Tá. Quando você toma um termogênico, ela vai quebrar essa moléculazinha de gordura e ela vai jogar no sangue a gordura que tem lá. Quando ela joga essa gordura no sangue, a gente precisa dar um destino para ela, porque ela vai ficar lá. Então, eu preciso de atividade física. Qual é o maior erro das pessoas? Achar que só tomar um termogênico resolve para emagrecer. Porque ela toma, realmente, ele vai lá, quebra a moléculazinha de gordura, joga ela no sangue, só que ela não sai do sangue sozinha. Ela precisa de atividade física para ser utilizada como fonte de energia, entendeu? Sai até um pouquinho na urina, um pouquinho, mas é muito pouco perto da quantidade que fica. Se ela continuar assim, circulando no sangue, passa pelo fígado, o fígado recolhe novamente e volta para dentro da molécula. Entendeu? Então, quer dizer, não serve para nada. Ao contrário, se não fizer atividade física, nesse caso, tomando um termogênico, você prejudica o funcionamento do seu organismo. Sim, porque você vai estar jogando muita gordura lá, o fígado vai trabalhar muito mais para devolver isso em forma de gordura no tecido adiposo. Agora, no caso da gente suplementar com termogênico, na hora da gente comer alimentos que são termogênicos, acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa. Só que quando a gente come um alimento, ele tá cheio de outros nutrientes. Então, a porçãozinha de fitoquímicos para termogênico é um pouco menor. Agora, quando a gente utiliza mesmo um termogênico, eu vou fazer um chá de gengibre já com um objetivo específico de emagrecimento. Um chá verde, usar canela para poder, num café para poder melhorar isso. Então, eu vou ter muito mais, né, termogênico circulando no sangue e aí a quebra dessas moléculas de gordura é muito maior. Então, nesse momento, eu preciso de atividade física para poder tirar essa gordura do organismo. Agora, o corpo é muito inteligente, né? Uma vez que a gente precisa de uma atividade física para tirar essa gordura do organismo, eu imagino que a gente também sinta mais disposição para fazer atividade física quando a gente se alimenta com alimentos termogênicos, é isso? Sem dúvida. Os termogênicos, eles também têm ação anti-inflamatória e antioxidante e ele dá, como ele aquece o organismo, ele dá um up na energia. Então, a turma que tá assim desanimada,
Isso. Com aquela preguiça, uma fadiga mesmo, vontade de fazer nada, se começa com uma alimentação mais termogênica, começa a ter um pouco mais de energia. Por que a gente toma tanto café? Porque café tem a cafeína, que é um termogênico. Normalmente as pessoas falam assim, nossa, de manhã eu preciso de um cafezinho para acordar, para dar... É a mesma coisa, um guaraná em pó também tem Agora, essa mesma Fátima, ação. tem uma questão que me preocupa em relação às pessoas que já têm uma arritmia, né? Eu tô falando isso porque esses dias eu tava com uma arritmia desconfortável, benigna, porém desconfortável, e o médico falou assim, dá um tempinho de café, chocolate, refrigerante, tira tudo isso da sua alimentação, vamos ver se essa arritmia melhora. No caso da pessoa que se alimenta com muito alimento termogênico, essa arritmia vai piorar. Sim, vai piorar. Aí entram as contraindicações dos termogênicos, porque termogênico ele não pode ser utilizado de forma indiscriminada. Tem algumas pessoas que nem podem utilizar termogênicos, então pacientes cardíacos não devem utilizar, pessoas que têm insônia também não devem, porque ele acelera realmente e você diminui o sono. Os termogênicos eles têm um horário melhor para ser tomado, que é na parte da manhã, ou na parte da tarde, logo após o almoço, quando você vai para uma atividade física. Porque se você tomar à noite, além dele reduzir o seu sono, te deixar mais esperto, né? E aí atrapalha bastante, vai cair no sangue a gordura e você vai estar dormindo. Entendeu? Então não tem porquê a gente estar tomando um termogênico à noite. E aí tem outras questões também. Um termogênico para quem é enxaquecoso, tem muita enxaqueca, vai piorar a enxaqueca. Pessoas que têm problema de coagulação no sangue, que tomam alguns remédios anticoagulantes, também não devem utilizar. E aí isso a gente está falando tanto da suplementação quanto da alimentação. Das duas coisas, tanto da alimentação... Podemos ir para a bancada de alimentos? Podemos. Eu vou pedir para o Sidney trazer ela um pouquinho mais para cá, Sidney, por favor. Porque assim, olhando esses alimentos, acho que vai ficar mais claro do que é um alimento termogênico, Isso. o que a gente pode comer, o que a gente deve evitar em alguns casos. Mas eu achei muito bacana você trazer essas contraindicações. Então, quem tem problema de coagulação no sangue, quem tem arritmia, um problema cardíaco até mais sério, não. Não. À noite, Insônia não. também Insônia não. também não. Enxaqueca também não. Não. Tô fora disso aqui. Porque eu tenho enxaqueca volta e meia. Tem um pouquinho de insônia, porque quem que não tem insônia no climatério? Eu queria saber. Se você não tem nada, me conta, porque... Não, tem insônia. Ô, Eu tenho fasezinha também. difícil, né? Você também tem? Tenho insônia. Dá uma insônia, né, gente? Porque o climatério é o que antecede a menopausa, você já sabe, né? Que a gente já falou tanto sobre isso aqui. Mas é uma fasezinha de insônia. Sim. E ainda tô com essas arritmias, eu tenho que passar longe disso tudo, então. Tem que passar longe. Aí, assim, quando a gente está fazendo isso no alimento, não tem tanto problema, porque você não consome regularmente. Você não vai fazer todo dia couve, todo dia comer maçã, que é diferente de quando você usa para ser termogênico mesmo. Todo dia eu vou usar um chá de canela com gengibre. Todos os dias, 2, 3 vezes ao dia. Nesse momento, eu estou usando como um termogênico. Tá. Ou também um antioxidante ou anti-inflamatório. Agora, se eu estou consumindo isso no dia a dia, um dia eu como maçã, no outro... Limão é termogênico? Limão ajuda a reduzir gordura, sim, no organismo. Então, como é que E a gente alcaliniza. tira melhor proveito disso? No suco, faz uma limonada sem açúcar e sem adoçante. Pode tomar de manhã, pode tomar um pouco antes do almoço, um pouco antes do jantar. Kiwi. Kiwi. Kiwi também é termogênico. Eu trouxe os alimentos que foram mais estudados com relação ao uso do termogênico. Maçã, Isso. limão, kiwi. Olha aqui dos Brócolis. verdinhos, o brócolis. Isso. E a selga? A selga também. Se ela for refogada, também dá para fazer um chá de acelga para ser termogênico. Aí eu faço uma saladinha de acelga, gente, que é tão deliciosa, que é a acelga com gengibre. Fica gostoso. boa, põe um pouquinho de alho. Fica Delícia, gostoso. fica muito bom. Então, e a acelga melhora também o funcionamento do intestino, que ajuda, né, na redução de peso, no controle Maravilha. de O peso. que a gente tem aqui? Água? A água gelada. A água gelada também a gente utiliza como um termogênico. Por quê? Porque quando você bebe a água, ela precisa ser aquecida pelo organismo e nesse momento produz calor.
Tá, e o nessa corpo trabalha produção, mais. o corpo trabalhando mais, ele vai queimar calorias. Então, Joia. água gelada também é. O que é aqui? Aqui é óleo de coco. Óleo de coco tem triglicéridos de cadeia média e ele também ajuda na redução da gordura do sangue. Porque como ele é uma gordura de boa qualidade, assim como o azeite, ele ajuda a tirar o colesterol ruim do sangue. Então, carreia, né? Para fora do organismo e neutraliza também. Então, isso ajuda na redução de peso. Agora, apesar de ser um óleo bom, a gente tem que sempre usar com moderação, né? Porque não dá Sim. pra falar assim, é óleo de coco, vamos usar e abusar, né? Não é bem assim. Não, não. Nada pode ser abusado, né, Cláudia? Tanto as coisas boas, eu falo assim, que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. A dose. É a dose. Se Eu você que eu tomar na diga. dose errada, Se tomar na dose errada, você pode até morrer, viu? pode até morrer. É verdade, Exatamente tem que tomar bastante isso. cuidado. Então, às vezes, as pessoas acham que, por exemplo, eu vejo a moçada tomando Guaraná em pó com outros energéticos. Pode ter uma parada cardíaca, pode ter um infarto. Gente, por conta ela tocou num ponto disso. seríssimo, porque às vezes você fala assim, mas é um pozinho, é um fitoterápico, é de produto natural. Esquece, olha que tem perigo nessa história. Guaraná em pó, com cravo, canela. Isso. Tem os outros estimulantes aí que a gente também encontra fácil nessas barracas. Às vezes numa loja de produto natural tem que ficar muito atento. Misturado com bebida alcoólica, então assim, Perigo. vira uma bomba. Se a pessoa já tiver alguma tendência a ter algum problema cardíaco, com certeza vai piorar, Então, sem evite. dúvida nenhuma. Aqui o que a gente tem? Aí é linhaça, É linhaça? aqui ela é moída. Ah, tá. Então, na verdade, assim, a linhaça ela não deve ser consumida inteira dessa forma. Se você comprou inteira, bate no liquidificador e moe, porque aí você consegue tirar, né, a gordura de lá de dentro e tem também a pelezinha e aí melhora a absorção e a utilização dela. E ela é um termogênico. Então, como que a gente faz uso de um termogênico? Se eu for utilizar chá verde, cúrcuma. Cúrcuma é algo que eu posso consumir colocando em sopa, no feijão. Então, uma colherinha de chá, posso colocar todos os dias. A cúrcuma tem, inclusive, outras propriedades importantes. Tem a curcumina. A cúrcuma, ela é um santo remédio, porque realmente é antioxidante, anti-inflamatório, então ela melhora todo o organismo. Se a gente utiliza o termogênico de forma correta, termogênico é um lado só da planta, ela tem vários outros, entre esses está ser antioxidante, porque a oxidação do nosso organismo é quando ele está enferrujando por excesso de toxinas que a gente consome. Então, ele ajuda a limpar esse organismo, previne câncer, previne uma série de doenças degenerativas, melhora o funcionamento do fígado, do pâncreas. Então, vale a pena a gente utilizar termogênico. Agora, um detalhe que eu quero colocar que é muito importante. Cada um precisa perceber qual é o melhor termogênico para si mesmo. Porque às vezes, por exemplo, quem toma muito café, aqui é café. Café tem cafeína, é um termogênico. Só que aquelas pessoas que tomam muito café, não vai mais funcionar como termogênico, porque ele é dose dependente. Aí, assim, a pessoa não toma, fala, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, não consigo, né? Então, ele deixou de ter uma ação boa no organismo. Agora, se a pessoa raramente toma um café, ela, de repente, pode usar um cafezinho com canela como... Mas eu posso variar, por exemplo, um dia eu Sim. faço uma comidinha com a cúrcuma, outro dia eu resolvo fazer alguma coisa com uma farinha de linhaça, Toma um tomo um chazinho chazinho verde. O que é aqui? É quinoa? Quinoa. Quinoa é termogênico? Quinoa é termogênico. Olha, mas é um também. carboidrato. Sim, não, na verdade, a quinoa, ela não é rica, tão rica em carboidrato. Ela é mais assim. rica em proteína? Isso, sim. E ela tem várias vitaminas e vários minerais, também tem um pouco de gordura, então por isso que ela funciona como um termogênico. Eu amo quinoa, eu faço uma quinoa com franguinho desfiado, pimenta biquinho, que fica um show. delícia. Mas eu sempre fico na dúvida, assim, porque dá vontade de comer bastante, porque é uma delícia. Aí eu penso, será que pode? Pode sim. Não é algo que tenha muito carboidrato? Não, então? não tem. Pode consumir. Aqui o vinagre de maçã. Vinagre de maçã. O vinagre de maçã é o melhor de todos? É o melhor de todos como um termogênico. E ele também, assim, melhora muito na questão de pessoas que são diabéticas, porque ele dá uma controlada na entrada, na produção de insulina. Se você toma uma colherinha, pode ser uma colherinha de chá diluído em água antes do almoço, 15 minutos, entre 30 a 15 minutos, e antes do jantar, impede que tenha uma absorção muito rápida de carboidratos. E ele também libera
libera menos insulina para o sangue. E a insulina é que faz muitas vezes a gente aumentar de peso. Porque quando tem muita insulina no sangue, entra muito mais carboidrato na célula, mais rapidamente, e aí ela vai se transformar em gordura. Gente, eu não sei você aí em casa, mas eu quero a sua opinião, mas eu fico encantada. Porque você sabe que a gente aprendeu tudo isso na escola, na aula de ciências, mas não entendeu muito nada, né? Eu não entendi nada. Porque era um negócio lá da fagocitose, tinha uns negócios lá que a gente não entendia muito. Mas aqui a gente vai entendendo como é que funciona o nosso corpo. Que maravilha que é. O UOL chegou e as perguntas chegaram também. A turma participa mesmo, isso é muito bom. Muito obrigada a você que mandou a pergunta. Então a primeira delas é, boa tarde, no caso da amamentação, alimentos termogênicos podem ser consumidos? É a Maísa de Pouso Alegre que pergunta. Não. Não. Não pode ser consumido, até porque cai na corrente sanguínea, vai para o leite e você vai ter um problema com o bebê, porque o bebezinho, ele não pode estar tendo os princípios ativos que tem dentro dos termogênicos circulando no sangue, porque pode prejudicar o fígado. Ok, então bom evitar essas coisinhas todas. Sim. Mas maçã pode? Os alimentos podem, não tem problema nenhum. Agora, não pode usar como termogênico. Ah, vou lá e faço um chazinho, vou lá como aquele mesmo alimento 3 vezes por dia. Isso não dá para fazer. Perfeito. O André Gabriel Barbosa, ele é de Vargem Grande do Sul, São Paulo. Como faço para engordar com saúde? A gente nunca fala disso aqui. Boa, viu sua pergunta? Muito obrigada. Eu falo que quando aparece paciente no meu consultório falando eu quero engordar, eu falo, olha, fala abaixo, não apanhar. Então, é assim, quando a gente tem dificuldade para engordar, primeiro tem a questão metabólica, que é da natureza da pessoa. Para que você tenha chances de aumentar de peso, você precisa de atividade física, principalmente musculação. Porque a musculação ajuda a fixar no músculo proteína e faz com que você fique mais encorpado, né? Na verdade, o que a gente precisa quando fala de aumento de peso é aumentar a massa muscular e não gordura. Então não adianta ficar comendo qualquer porcaria, vou comer bolacha, vou comer pão, porque isso engorda. Macarrão, não deve fazer isso. A gente deve consumir mais proteína, consumir a quantidade correta de carboidratos. Aí o ideal é que se vá uma nutricionista para que ela faça o cálculo daquilo que você precisa e faça uma atividade física com musculação, porque aí você consegue realmente começar a fixar melhor uma musculação que visa e ganho muscular, porque tem Isso. musculação que visa só enrijecimento do músculo, mas é um crescimento dele, né? Tem que ser ganho muscular. E aí tem certeza. que passar numa nutricionista mesmo para fazer isso tudo certinho, Melhor. bem balanceadinho, né? É verdade que quando a gente pula muito as refeições, o nosso corpo começa a comer o nosso músculo? Sim. E a gente vai ficando mais magrinho, então? Sim. Geralmente, ele começa a utilizar outras fontes para criar energia. E aí, geralmente, é o músculo que é mais rápido do que, às vezes, até a gordura, porque a gordura é mais difícil dela ser quebrada. Haja vista que todas as pessoas, às vezes, emagrecem e falam assim, nossa, barriga, não consigo reduzir de jeito nenhum. Porque o abdômen e braço, culote, são lugares que têm afinidade com gordura. E aí, para sair de lá, é o último lugar que sai. Ó, por isso que eu fico falando da cinta aqui, porque tem gente que fica magrela com uma pancinha. Usa a cinta, faz atividade física, vamos embora, vamos correr atrás. Crianças a partir de 12 anos, atletas de futebol, podem tomar termogênico? E de que forma? É a Marcela Beatriz de Pernambuco que pergunta. Então, normalmente, o que é fitoterápico, a gente recomenda acima dos 12 anos, por uma questão do fígado, mas criança, assim, tem uma dose específica para tomar. As pessoas não podem achar assim, porque é um chazinho, tá tudo certo. O ideal é que você vá ao médico, consulte um profissional de saúde e avalie essa criança para poder dar a dose certa do termogênico. A Luciana, de Salvador, na Bahia. Ai, Salvador, tá em festa. Nessa época já é carnaval, né? Desde a semana passada, ou mais tempo ainda. Que bom. A Luciana, de Salvador, pergunta, é verdade que não devemos esquentar o óleo de coco e o azeite de oliva? O ideal é realmente não aquecer. Azeite tem alguns que são específicos para cozinhar, né? Então precisa saber qual é o tipo. Mas o ideal é não fazer aquecimento de gordura, porque toda vez que faz, ele vai piorar, criar ácidos graxos ruins. Então o melhor é não fazer o aquecimento mesmo. Perfeito. A próxima pergunta é da Maria da Penha, Maria da Penha Assis, de Goiânia, no Goiás, quer saber se o vinagre de maçã é contraindicado para quem sofre de refluxo.
quem tem problemas gástricos tem que ter atenção, sim, no uso do vinagre de maçã. Não só para quem tem problemas gástricos, mas para quem tem problema nos dentes também, tem fragilidade nos dentes, porque ele corrói o esmalte também do dente. Então, assim, o ideal é você substituir por um outro termogênico. Mas não em relação ao esmalte do dente, mesmo se estiver diluído na água? Mesmo diluído na água, assim como a água com limão. O que a gente deve fazer? Depois que você tomou, faz bochecho e escova os dentes, para garantir que esse ácido não vai... E para o refluxo, é o vinagre de maçã só que faz mal ou o limão também? O limão, ele é melhor, porque ele alcaliniza, né, a parte do estômago. Algumas pessoas sentem mais sensibilidade, eu observo isso na clínica, com o vinagre ao limão. Limão normalmente não causa acidez maior no estômago ou pior o refluxo. Mas eu digo assim, que a melhor coisa que tem é você conhecer seu próprio corpo. Não adianta as pessoas falarem assim, mas ninguém sente. Se você se sente mal com aquilo que você está fazendo, é melhor parar de fazer. Perfeito. Porque o seu corpo é inteligente o suficiente para dizer que alguma coisa não funciona com você. Ô, Fátima, se eu tempero a minha salada com vinagre de maçã, eu já estou fazendo uso Sim, dele? sim. Não preciso diluir na aguinha e tomar? Não, pode usar isso como um tempero de salada, num vinagrete, pode utilizar. Muito bom. Próxima pergunta, vamos lá. É da Catherine, talvez. É de Sertãozinho, São Paulo. Minha pergunta é, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer o uso desses alimentos termogênicos? A gente já falou das contraindicações, né? Na verdade, não é qualquer pessoa nem qualquer idade. Geralmente, acima de 12 anos, que pode utilizar, mas sempre buscando a orientação de um profissional de saúde, os que são adolescentes, né? E pessoas que tenham problemas de saúde, aqueles que a gente já falou, problemas cardíacos, enxaqueca, enfim, não pode utilizar todos os tipos, tem que verificar qual deles é possível estar utilizando. Talvez um azeite, um óleo, água gelada, tudo bem, mas os outros a gente tem que ter atenção. Tem que ficar de olho, Isso. né? A Rosana, ela fala, Cláudia, amo o seu programa e você também. Obrigada, um beijo pra você. Ela pergunta, queria saber sobre o consumo de chá mate, é bom? Chá mate é bom. Chá mate tem as catequinas que são antioxidantes e ela também funciona como um termogênico. Mas entra na mesma listinha. Se tiver algum problema cardíaco, pode piorar isso. Se tiver dor de cabeça, também. Então, o chá pode ser utilizado. Se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, ele vai funcionar sim como um termogênico. Perfeito. Próxima pergunta, me chamo Vilma, moro em Indaial, Santa Catarina. Pessoas com hipotireoidismo podem fazer uso de termogênicos? Pode, não tem, assim, nenhum tipo de restrição que eu consiga me lembrar agora. Mas, assim, esses que eu trouxe são os alimentos que são já testados e eles são também muito antigos no uso. Eu fiz justamente dessa forma para ter mais segurança no uso, né? Porque tem vários outros termogênicos, mas eles também não são tão estudados. Então eu fiquei com uma certa preocupação em trazê-los e não dar conta depois de dizer isso dá ou isso não dá. Esses daqui tranquilamente podem ser utilizados. Não há. Como ela falou de hipotireoidismo e eu estou aqui na frente de um brócolis, de uma selga, eu me lembro que as crucíferas, elas têm alguma restrição em relação ao hipotireoidismo, né? Sim, principalmente a couve, porque ela reduz, né? Não serve para quem tem hipotireoidismo. Agora, é lógico que isso feito no uso contínuo, Cláudia, não é um uso esporádico. Se você come couve, sei lá, uma vez por semana, não vai acontecer nada. Agora, se você toma suco verde todos os dias, ou toma de manhã, de tarde, de noite, você vai ter um prejuízo. Pode atrapalhar a absorção do, por exemplo, T4 que a gente toma em jejum. Isso, com certeza. Perfeito. Vai ter problemas. É melhor evitar, tá bom? nesse caso, né? Trocar o suco. Próxima é da Lilian de Sarzedo. Ela diz, boa tarde, gostaria de saber sobre tomar limão com água em jejum. Igual a maçã, a internet às vezes fala bem, outrora não. E eu confesso que fico bem confusa em relação a isso. Obrigada. Obrigada, Lilian.
É verdade, a internet tem de tudo, né? Mas a gente precisa compreender como que isso funciona no organismo. A água com limão, ela é muito antiga, muito antiga. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, eu preciso de um estudo científico extremamente profundo para ter certeza que uma coisa faz bem ou mal. Não, basta a humanidade estar utilizando aquilo durante milênios. Isso já justifica que faz bem para a saúde. Então, a água com limão é uma água que você pode tomar, melhora muito a saúde, deixa o sangue mais alcalino. Então, realmente, ele é bom. Assim como a maçã. A maçã tem um ácido málico que melhora o funcionamento do fígado, ajuda a desintoxicar. Então, não tem perigo, pode ficar tranquila. Muito bem. A Idalina Rezende, de Brasília, ela gostaria de saber se quem tem diverticulite pode tomar o vinagre de maçã e quais as verduras, legumes são indicados. Então, eu não vejo que tenha nenhuma contraindicação para o vinagre de maçã para diverticulite, né? Porque ele também auxilia nos processos digestivos. É lógico que eu sempre digo, você tem que experimentar, você toma, ficou tudo bem, está se sentindo bem? Dá continuidade. Fiquei com desconforto, tive mal-estar. Então, aí o ideal é não tomar, não dar continuidade, mas eu não vejo que haja problema nisso. E verduras e legumes? Verduras e legumes, assim, tem algumas restrições, né? Quando a gente fala de diverticulite, tem várias restrições. Aí, o ideal é que ela faça uma consulta mesmo. Sim, num caso desse que é bem delicado, né? Tem que individualizar. Não dá para eu falar agora, faz isso ou faz aquilo, porque realmente precisa ter uma dieta bem individualizada nesse sentido. A gente precisa se levar a sério, hein, minha Isso. gente? A Silvia, do Peru, São Paulo, o que tomar para diminuir o calorão da menopausa? Essa questão, hein? O que a gente toma? Então, eu utilizo óleo, dá para usar óleo de gergelim, óleo de borracha. Tem algumas fórmulas prontas com esses óleos que melhoram, mas também a gente tem, por exemplo, algum chá, simicifuga, é um chá que melhora bastante o calor, né, da menopausa. A folha de amora? Folha de amora, Cláudia, outro dia eu estava até porque eu faço fitoterapia, né? Ainda não estou formada, então eu não tenho tanta autoridade para falar de algumas coisas. Mas me disseram que realmente, o meu professor estava dizendo que realmente não funciona a folha de amora. Você sabe que eu testei por um tempo, aquela tintura de amora e tal, até mandei manipular. Por um tempo eu gostei, depois parou de funcionar. Não serviu mais, não. Não sei, eu não sei te informar, dizer isso com precisão. Você sabe que a Fátima está falando o tempo todo aqui da gente se observar, porque cada corpo é um corpo e a gente responde de forma diferente a um alimento, a alguma coisa que a gente toma. Então observe, né? E vai encontrando aí a melhor forma que o seu corpo reage àquilo que você está consumindo. Isso eu acho que é o mais importante. Sim, E conversar bastante com o ginecologista, nessa fase a gente precisa realmente de todo o apoio. Sim. Próxima pergunta é da Adriana, ela é de São Paulo. Ela gostaria de saber qual é a diferença entre cúrcuma e açafrão. E o açafrão, conhecido como ouro vermelho. Ela fala entre a cúrcuma, conhecida como açafrão, e o açafrão, conhecido como ouro vermelho. Ixi, assim, ó, a cúrcuma, ela é um rizoma, ela inclusive parece, né? Ela parece um pouquinho, tem a carinha do gengibre, só que ela é mais crespinha. A gente até mostrou aqui, porque a gente, uma época, vendia as cápsulas de cúrcuma, né? Ela parece um pouquinho. Mas a cúrcuma é a mesma coisa que o açafrão, pra gente aqui no Brasil. Então, em determinados lugares, eles utilizam esse mesmo termo. Porque, assim, esses nomes que a gente dá, a cúrcuma, açafrão, é um nome, é como se fosse um apelido, né? Então, em vários lugares, você tem o mesmo produto com nomes diferentes. E às vezes é a mesma coisa e às vezes são coisas diferentes mesmo. Então, eu de verdade não sei dizer. Então, tudo bem, a gente... Mas, assim, ó, mas é assim, tão normal também, porque a gente não é uma enciclopédia, Sim, né? Não tem que saber tudo o nossa. tempo todo. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar sobre ouro vermelho. Também não. Né? Mas vou pesquisar sobre isso. Mas, ó, a pessoa que me mandou a pergunta, pode entrar lá no meu Face e mandar, que eu vou consultar o meu professor e eu mando a resposta, tá? Maravilha. Eu não tenho problema nenhum de dizer sei, não sei. Muito obrigada. Tem muita gente falando maravilhosa entrevista, que aula boa, como é bom aprender com Vida Melhor. Eu também acho, gente, aprendo muito com Vida Melhor, aprendo muito com a Fátima Miquelin. Vou passar os telefones de contato. Ela tá no Face como Fátima Miquelin, tá? Como a gente tá escrevendo, tá aí no vídeo, ó. Fátima Miquelin aí pra vocês. No Instagram, Fátima Miquelin Oficial, Fátima Miquelin Oficial. E o telefone que é o WhatsApp, inclusive, é o 11 9
91 35 20 63, tá certo? Isso. As pessoas podem mandar, porque às vezes quando eu respondo, eles falam assim, nossa, eu não acredito que você respondeu. Eu respondo sim. Responde, Demora às vezes um maravilhosa. pouquinho, mas eu respondo. Ela é uma querida, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Até a próxima, Até a viu? Foi próxima. muito bom aprender contigo.